Olá pessoal, eu me chamo Nádia e eu vou gravar esse vídeo mais para você que gosta muito de ler e quer saber mais um pouco sobre esse livro aqui, O Poder do Agora, de Eckhart Tolle. Eu vou dar um breve resumo dos 2 primeiros capítulos, depois eu gravo os outros. Mas assim, eu sou uma pessoa que gosta muito de ler. Eu sempre achei importante eu ler os livros e dividir o que eu aprendi nos livros, porque para não ficar só para mim, sabe? Eu queria muito compartilhar. E aí, se você estiver interessado, pode assistir o vídeo e saber junto comigo o que é que acontece nos 2 primeiros capítulos desse livro. O primeiro capítulo fala sobre o tema dele é assim: você não é sua mente. Eckhart Tolle, ele é um filósofo, ele era professor de universidade, ele é da Inglaterra, mas ele mora nos Estados Unidos. Ele descobriu o caminho da iluminação espiritual que ele fala, né? Para ele, da paz, observando os pensamentos dele. Ele fala muito no livro sobre como o ser humano está identificado com o pensamento, que normalmente a gente pensa muito, os pensamentos eles pipocam assim na cabeça da gente de modo automático e quando a gente se identifica com esse pensamento, que a gente acha que é esse pensamento, é quando acontecem os nossos problemas. Por exemplo, uma questão bem clara que ele explica no livro é quando alguém discorda de você e você vai lá defender seu ponto de vista. E para o autor isso significa que você está tão identificado com a sua mente que você vai lá defender achando que o seu ponto de vista é você. E você não sabe separar o que é um pensamento, uma opinião de você mesmo. E isso é bem interessante. Quando ele falou, eu fiquei pensando, é tão intrínseco para a gente achar que a gente é o pensamento que a gente nem para pensar que não é, né? E ele diz assim que você não é sua mente, é o nome do capítulo 1, exatamente para começar a aprofundar sobre esse tema que ele vai falar muito sobre durante o livro, que você não é seu pensamento, que é uma forma grande de você conseguir identificar uma paz, uma forma grande de você identificar a consciência, que ele fala, você ficar em estado de consciência, é justamente você parar para observar seus pensamentos. E quando você para observar seus pensamentos, basicamente você percebe que seus pensamentos só lhe coloca para baixo. E é bom saber que você não é seus pensamentos, porque aí você vai ter poder de escolha para dizer o que é que eu quero pensar. Quando a gente toma a autonomia de poder pensar com a cabeça da gente, a gente acha naturalmente que no dia a dia a gente está pensando com a nossa própria cabeça, mas a gente não está, os pensamentos eles brotam. E o autor fala que esses pensamentos brotam de acordo com o nosso passado e com o futuro que a gente quer. Ou seja, de acordo com a condição de vida de cada ser humano. Então, teoricamente, você vai pensar coisas que aconteceram, assim, resultado de coisas que aconteceram no seu passado e de coisas que é aceito dentro dos seus valores, da sua moral para você no futuro. Então, é por isso que as pessoas têm pensamentos diferentes, porque cada uma pensa de acordo com a sua consciência, com a sua experiência de vida. E a gente tende a isso. Então, teoricamente, além da gente se identificar com o pensamento, a gente tem um pensamento limitado. Porque se a gente só pensa de acordo com a condição de vida da gente, então quer dizer que não existe só esse pensamento que a gente pensa. Não só existe essa opinião. Mas ele ressalta que pensar, que o pensamento é muito importante. O que não é importante, que é muito doentio, inclusive, é esse pensamento acelerado, automatizado, sem a gente parar para pensar nas consequências, sem a gente parar para pensar que a gente não é ele, para a gente não se identificar com esse pensamento automático. E aí no segundo capítulo ele dá, o nome do capítulo é A Consciência e o Caminho da Libertação. Que é justamente isso, você
quando começa a observar seus pensamentos, você entra no estado de consciência, que é o estado do agora que ele fala no livro, é o estado da presença, que é você observar seus pensamentos e se separar dele. É como quando, se você se imaginar se observando, você se projeta fora do corpo, na sua imaginação, se observando você fazendo suas coisas naturalmente durante o dia. E você fica sendo o observador daqueles pensamentos. Como o autor é muito filósofo, né? Ele é filósofo, então ele pede para o leitor, né, experimentar essa sensação de observar. Se você para observar tudo que você está fazendo durante o dia, você para também para observar seus pensamentos, o que você está pensando. Então aí você se separa daquilo. E você vai ter por um breve momento, porque isso é um treino que ele passou anos da vida dele treinando. Ele disse que passou 2 anos direto sentado num banco lá de Nova York, do parque, treinando e observando as pessoas e tal. E ele foi treinando o pensamento dele, o que é que ele estava pensando, e conseguiu separar o pensamento da pessoa, do ser, que ele chama o ser, que é o estado de consciência. Você separar o que é que você está pensando e quem você realmente é. Que você só é uma pessoa que produz pensamentos, você não é ele. E eu achei muito interessante esse livro. É um livro que eu vou continuar lendo, porque ele traz muitos insights assim sobre a vida, de uma forma mais filosófica, mas que se as pessoas conseguirem aplicar isso nas suas vidas, muda muito a vida delas. Então, eu vou trazer outros vídeos sobre os outros próximos capítulos e também vou trazer vídeos sobre outros livros também. Então é isso, pessoal. Por hoje é só esses 2 capítulos. Esse foi um breve resumo e depois eu trago mais.